iremos direcionar. Irmãos, espadal alto daqui 20 anos não vai ter mais a brincadeira, né? Todo mundo quer usar a Bíblia online. Muito bom. Mas eu falei pro Evandro, nós vamos ter que instalar o VAR, né? Tem que puxar na filmagem aí para ver quem levantou, quem não levantou, se valeu, se não valeu. Muito bom. Meus irmãos, vou mandar esse arquivo, ou melhor, vou mandar um arquivo em PDF aí no grupo da igreja, porque hoje é aquele dia que o diabo entrou dentro do computador e mexeu lá. Simplesmente o arquivo se corrompeu, né? Se eu fosse pentecostal, Roseli, eu ia falar que é um mover do Satanás, né? Mas a gente dá aula sem slide há 2000 anos, então acho que está tudo bem se a gente hoje não tiver. Então, a apresentação ali eu vou fazer direto do navegador e por isso vai ficar muito ruim a visualização, mas o arquivo está aí no grupo de WhatsApp da igreja, se você quiser conferir. Nós estamos olhando já pelo horizonte, o fim dos nossos estudos sobre seitas e heresias. Obviamente, irmãos, há inúmeras heresias e se a gente for se aprofundar em todas, isso é ad eterno. Mas a gente conseguiu passar pelas principais delas no nosso contexto, né? Os principais movimentos sectaristas dentro da igreja, as principais heresias com as quais nós lidamos, e aí então, nessa reta final, a gente tem olhado algumas outras religiões que têm pontos de contato bastante relevantes com o Evangelho, e uma dessas que nós vamos tratar hoje é o islamismo. A religião muçulmana, ela tem um forte contato com o Evangelho, quando se parte do princípio de que Deus deu uma revelação a Moisés, uma revelação ao profeta Isa, Jesus, e o Senhor, percebendo que a humanidade corrompeu a revelação dos profetas, ele decidiu de uma última vez falar agora não por meio só do profeta, mas numa revelação direta ao último e o maior profeta, que é Maomé. Então surge, após a vinda do Senhor Jesus, surge então Maomé como o profeta e a religião islâmica vai se fundamentar. Então, quando você olhar para o islamismo, você vai ver os nomes comuns aos seus olhos, principalmente ou essencialmente no Antigo Testamento. Você vai ver a narrativa das leis de Moisés, das histórias de Davi. Davi é tratado não só como um rei, mas como um profeta. Você vai ver no Alcorão narrativas sobre Jesus. Você vai ver cenas que são análogas ao que nós cremos, né? Jesus ascendendo aos céus, mas não se iluda, né? Essas narrativas, elas não são as mesmas narrativas que nós cremos e conhecemos. Então a acusação comum é que a nossa Bíblia, ela foi totalmente corrompida, e aí então o Alcorão vai trazer a narrativa fidedigna. Então, nós temos histórias corrompidas e o Alcorão traz a correção das histórias sobre Jesus, sobre Moisés, e aí os acréscimos, né, os ensinos revelados agora a Maomé. Então, a gente precisa olhar com carinho para o islamismo. Deixa eu dizer algo que é muito importante aqui. Meu irmão, essa aula, ela é um desenho de palitinho. Você já fez desenho de palitinho? Você faz a carinha, desenha um palitinho, 2 bracinhos, e aí você coloca um boné, um cabelo arrepiado, assim, alguma coisa que caracterize aquela pessoa. Você quer saber se você está gordo? Pede para uma criança desenhar você. Então, se ele fizer uma bolinha, né, é que você precisa perder peso. Então, o que eu estou te dizendo é, isso aqui, eu não estou dizendo que nós estamos trazendo ensinos que não são verdadeiros, mas eles são muito simples. Isso aqui é um esboço muito simples sobre o que é o islamismo. Então,
a religião islâmica é muito mais ampla, muito mais extensa e muito mais profunda do que aquilo que eu vou te expor hoje de forma muito rápida e com pilares fundamentais sobre o islamismo. Então, não queria que você fosse simplista ao olhar para o islamismo. Não é meramente um livro doutrinário, um ensino com regras a serem seguidas. O islamismo é uma cosmovisão. E uma cosmovisão sólida a ponto de ser praticada pela extensa maioria de seus praticantes. Sabe, se a gente for comparar a quantidade de cristãos no mundo, de cristãos não praticantes, comparados à quantidade de islâmicos não praticantes, é vergonha para nós. Os islâmicos, eles são fidedignos praticantes da sua religião, e isso dá a eles o que nós deveríamos também ter na nossa perspectiva, uma cosmovisão, uma visão de mundo como eles têm. Eles interpretam o mundo à luz do islamismo. Eles fazem negócios à luz do que eles creem, eles fazem guerra à luz do que eles creem, eles assumem governos políticos baseados no que eles creem. Fala para mim, sinceramente, o cristão hoje tem uma relação saudável com a política? Não estou falando presbiteriano, o cristão, mas nunca. É ridículo o que a gente chama de cristianismo na política. O que no Brasil se chama de bancada evangélica, meu irmão, é uma piada. É uma piada à luz do evangelho. Não dá para chamar de evangelho, mas nem de longe. Agora, assim, o islâmico, ele fidedignamente assume postos políticos. Então, queria que você tivesse essa cosmovisão, que você abrisse os seus olhos para a tendência, talvez, de que o mais perto que você passe de um islâmico é comer uma comida árabe de um sírio que abriu um restaurante em Guarulhos. Essa talvez seja a tua vaga perspectiva. Assim, você talvez não esteja percebendo que a estatística é que em 2050, ai que bom, falta muito tempo. Amigão, nós já passamos de 25, já foi mais da metade do milênio, ou um quarto do milênio, né, até 2050. Se a gente contar 50 anos a partir de 2000, já passamos da metade. A gente está mais perto de 2050 do que do ano 2000, o bug do milênio. Faz sentido para você? É que a gente vai se achando muito jovem, né? A gente perde a noção do tempo. Em 2050, o islamismo será maior do que o cristianismo no mundo, pelos seus números. Meu irmão, obviamente você sabe que o Oriente é islâmico, mas você sabia que a Ásia é islâmica? Você sabe hoje que a Ásia, num geral, ela é islâmica? Então você precisa lidar com isso. Você precisa lidar com o fato que a gente tem uma gloriosa mesquita no meio do Brás. E você está lá fazendo compra no seu sacolão, comprando roupas originais, porque comprar roupa falsificada é pecado, e de repente você ouve o som da oração sendo divulgado. Deixa eu só te lembrar que a menos de 2 quilômetros da nossa igreja, a gente tem um cemitério islâmico. Porque eles são tão fiéis à religião deles, que eles não vão deixar que seus mortos sejam sepultados junto com pagãos. Então, isso para eles é fidelidade. Isso para eles é fidelidade. E essa aula aqui é um esfrega na nossa cara sobre a nossa infidelidade. Sobre a nossa infidelidade. Isso aqui é vergonhoso sobre a nossa infidelidade. Então, pensando na semana passada, né? Será que a gente consulta a Bíblia tanto quanto a turma consulta o horóscopo? A gente ri deles consultando o horóscopo, mas a gente consultaria a Bíblia diariamente? A gente teria coragem de orar diariamente? Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Hoje, alguns governantes e prefeitos de grandes cidades do mundo já são islâmicos. Você sabe disso? Está atualizado das informações. O governo de Nova York hoje tem um homem islâmico no poder. Ele é de esquerda, ele é progressista, ele é a favor da ideologia de gênero, mas ele é islâmico. Ele é alguém que... Deixa eu te dar uma ideia desse mundo. Eu quero despertar a sua atenção. Eu quero que você entenda quanto isso aqui é importante. Esse governante de Nova York,
ele fez a campanha de eleição dele em árabe. Você entende isso? Se ele fez a campanha dele em árabe, é porque os seus eleitores são árabes. Estou dizendo que islamismo é árabe? Não, eu vou desconstruir isso. Acabei de te falar que os asiáticos são islâmicos, mas olha como o islamismo se estendeu. Por que ele fez a campanha em árabe? Não é só porque os árabes estão votando, é porque os islâmicos defendem a língua árabe. Você entende que para um islâmico, fidelidade é orar na mesma língua que Maomé orou? Que ler a Bíblia traduzida é ainda algum grau de infidelidade, que o melhor é aprender árabe para ler a Bíblia em árabe, o Alcorão em árabe. A gente pode ler a Bíblia em árabe também, né? A turma enfiando Bíblia aí na igreja perseguida. Olha como que nesse contexto, eu queria que você fizesse essa comparação. Você decoraria uma oração para orar a Deus em hebraico? Não estou dizendo que você deva. Estou perguntando, você faria? Você aprenderia grego para ler Colossenses na sua língua original? Você faria isso? Ah, não, só o seminarista. Duvido que ele lê Colossenses em hebraico. Bereshit bara Elohim hashamayim vaeretz. Olha que bonito. Decorou Gênesis 1 só. Gênesis 1. Que Gênesis 1 e 2 já não sai. Entende? Olha o nível de fidelidade do que a gente está tratando. Olha a relevância do que a gente está falando quando a gente está pensando na extensão, na fidelidade dos islâmicos. Então, a gente vai entender um pouquinho, né, fazer aí um panorama ainda aqui inicial sobre esse tema, e aí eu quero, em alguns momentos, aplicar isso à igreja, e a gente vai, no final da aula, né, desfechar isso, mostrando os pontos de contato, as principais diferenças, tá bom? Sobre o que nós cremos e o que eles creem, quais são as citações semelhantes, né? Vagas referências, tá bom? Estou falando de citações, eu não vou fazer um comparativo da Bíblia e do Alcorão, a gente precisaria de muito tempo para fazer isso, mas assim, só referências mesmo. Deixa eu te fazer uma indicação. A PMT tem um podcast impecável. Eles sempre estão entrevistando missionários da PMT. Se você entrar no seu Spotify e digitar Missionando, é o nome do podcast da PMT, é fantástico. E um dos episódios, eles trouxeram 2 missionários que trabalharam e trabalham com o mundo árabe, e eles estão descrevendo ali a influência do islamismo no Ocidente. Ouça lá, 1 horinha de podcast, põe lá quando você estiver no trânsito. É muito enriquecedor mesmo ouvir o que esses irmãos têm a dizer, tá bom? Bem, como eu te disse, o islamismo surge com Maomé, e Meca se torna a cidade central porque é o lugar onde Maomé vai nascer. Esse homem viveu aproximadamente no ano 570, nasceu aproximadamente no ano 570 depois de Cristo. Então é um comparativo histórico de você imaginar que o evangelho já se estendeu a essa altura, o Império Romano já se proclamou cristão, as narrativas da história da igreja elas já estão razoavelmente avançadas. E lá em Meca você vai ter Maomé nascendo, e ele vai ser então o centro de toda a religião islâmica. Maomé começa a ter revelações de Deus. O anjo Gabriel aparece a Maomé. Então, a revelação, né, a fonte de autoridade dos islâmicos é essencialmente o Alcorão. A gente vai citar depois que há alguns outros documentos, né? A Sharia é a exposição da lei, você tem ali um outro documento também que alguns aceitam, outros não aceitam, mas Maomé começa a ter as revelações de Alá. A ideia de Alá, o nome Alá, é inclusive uma revelação do anjo, né? É uma fala direta de Alá a Maomé. Alá, na língua árabe, que significa Deus. A palavra é Deus. Mas a revelação que vem a Maomé é que agora Deus não deveria ser chamado Deus em cada língua.
Ele deveria ser sempre chamado por Alá, sempre nessa língua. Então o nome próprio de Deus passa a ser Alá. E a frase que reverbera, o que se torna central na religião islâmica, é que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Então essa é a mais explícita confissão de fé islâmica. Não há qualquer expectativa de conversão se não houver essa confissão. Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. A defesa, então, do islamismo é essencialmente monoteísta. A mensagem é monoteísta, só Alá existe. Você deve imaginar que, nesse momento, há uma grande ruptura com o cristianismo, porque eles, defendendo o monoteísmo, vão acusar a trindade de quê? Politeísmo. Então, na perspectiva deles, não é possível que Alá tenha filhos. Alá não tem filho. Então, é impossível que Jesus seja o filho. A narrativa deles não cabe, na religião muçulmana, qualquer tipo de outro Deus. Ainda que nós entendamos que nós também somos monoteístas, que nós não temos uma pluralidade de deuses, mas a Escritura revela clara e abertamente a trindade. Maomé vai estabelecer, então, a sua doutrina. A história conta que Maomé é alguém iletrado, Maomé não tem condições de registrar, e por isso a força do ensino islâmico é oral. A força das histórias que são contadas são essenciais, mas Maomé então vai ter seguidores, vai ter pessoas próximas que vão registrar os ensinos e as revelações que ele vem trazendo. É a partir daí que surge o Alcorão. Maomé vai migrar de Meca para Medina, isso é chamado de Hégira, em 622. Isso começa a dar início ao calendário islâmico. Então, eles vão contar os anos em meses e dias diferentes, 360 dias apenas, isso vai sempre dar uma diferença de agenda, de dias da semana, e os islâmicos contam os anos a partir de Maomé e não a partir de Jesus, como nós fazemos, e essa migração marca o calendário essencialmente. Então, ele vai ficar em Medina por 10 anos, esse é o período onde se forma a sua comunidade político-religiosa, leis sociais, guerras e a organização de Estado. A essa altura, não deve ser estranho para você a expressão Estado Islâmico. Hoje, no nosso contexto, se refere a um grupo específico. Mas a cosmovisão islâmica pressupõe a necessidade de o reino de Alá, o governo de Alá, as doutrinas de Alá serem supremas sobre o Estado. Essa é uma preocupação que o Evangelho não traz. Os cristãos fazem separação entre governo, Estado e igreja. Na cosmovisão islâmica, não há essa separação. A igreja ou a fé tem que ocupar o Estado e o Estado tem que trazer a imposição das leis de fé sobre os seus habitantes. É isso que você vai ver nos países extremistas. Né? O Irã, talvez, é o que está... Vai cair a transmissão, né? Já. Aí agora vai cair mesmo, né? Falar de Irã, daqui a pouco, citar a palavra com T e termina com isma, e pronto, aí cai mesmo, né? Então, o Irã hoje é uma expressão disso. Como que as mulheres iranianas são tratadas? São tratadas como a Sharia ordena, a interpretação do Alcorão, como ele descreve o tratamento das mulheres. O país vai de forma estatal e estrutural, exigir que as leis sejam cumpridas como parte da vida política. Então, quando eu estou te dizendo que pessoas islâmicas têm ascendido a governos e poderes, eu não estou te dizendo que isso é um acaso. Eu não estou dizendo que há no governo espíritas, pessoas do candomblé, há cristãos e ateus. Eu estou dizendo que é uma formação
clara e intencional estabelecer um governo islâmico sobre qualquer lugar em que se habite. Então, isso é uma intenção declarada no Alcorão. Isso é uma intenção explícita de Maomé. E isso é o que Maomé vai fazer. A vida de Maomé vai se estabelecer como o maior exemplo de prática dos islâmicos que vão seguir adiante. Então, em Medina, a gente vai ver vamos dizer assim, o reino, né, o império de Maomé finalmente estabelecido. Essas são as duas cidades, então, que você vai ter hoje como o centro mundial do islamismo, Meca e Medina. Então, as peregrinações hoje, um dos pilares do islamismo, são praticados com exemplo naquilo em que Maomé fez. É nessas cidades que Maomé vai desenvolver a sua família, os seus casamentos. Alá revela para Maomé que ele, somente ele, por ser o profeta, pode ter quantas esposas quiser, né? Historicamente, conta-se que Maomé teve como uma de suas esposas uma garota que lhe foi prometida aos 6 anos e que ele a tomou como esposa aos 9 anos de idade. Então, se você visitar a cultura de povos com a cosmovisão islâmica, ter algumas esposas nunca vai ser um problema. Nós recebemos alguns refugiados, né, no período em que nós trabalhamos, né, auxiliamos aí a invasão, quando houve a retirada dos Estados Unidos e a invasão do Talibã no Afeganistão. Nós conhecemos a turma mais infiel, né? Eles não estavam muito preocupados com a oração. Para os muçulmanos seria um absurdo, né, a forma como eles viviam. Eles não estavam muito preocupados com isso. Em algum momento, eu lembro que um dia na igreja aqui tinha um lanche, esse pessoal estava comendo, e aí alguém chegou e avisou: olha, esse lanche tem presunto, e presunto é feito de porco, e eles não comem carne de porco. Mas a resposta que a gente ouviu: não, mas presunto não tem problema, entendeu? Então assim, mas nós percebemos claramente que esses homens não estavam muito preocupados em ser monoteístas. A gente teve uma ocasião dessas onde um jovem demonstrou algum interesse em jovens brasileiras, entende? Porque para eles, irmãos, a Sharia vai dizer que ele pode ter até 4 esposas simultaneamente. Ele pode ter a 5ª caso ele se divorcie de uma das suas 4 esposas, né? Então, a poligamia é algo abertamente praticado no islamismo, né? Então, você vai ver essa cena se estabelecendo ali com Maomé já tendo as suas muitas esposas, seu reino estabelecido, leis sociais, um governo político bem estabelecido e guerras, né? A gente vai falar sobre isso, sobre a jihad, né? As guerras que vão se fundamentar. Então, daqui a gente tem o Alcorão. A palavra do Alcorão traz literalmente a ideia de palavra de Deus. No Alcorão você vai ter capítulos e versículos, né? Você pode dizer assim, é uma divisão semelhante à nossa. Os capítulos não são organizados cronologicamente, a nossa Bíblia também. A Bíblia não traz uma narrativa cronológica. Além das suras, né, os capítulos, você tem mecanas, que são exposições teológicas, espirituais, sobre o texto, né? Então você tem comentários anexos à revelação propriamente, e você tem medineses mais ligadas à legalidade, à política, leis, algo relacionado às leis civis. Então você tem ali a exposição do Alcorão. Árabes não anotam nos seus textos. Você nunca vai ver um árabe rascunhar um Alcorão. Árabes lavam as mãos antes de pegar o seu Alcorão. Árabes nunca deixariam o seu Alcorão guardado em algum lugar abaixo da sua cintura. Isso é uma demonstração de honra, de respeito, de zelo. Pergunta, né? Como você trata a sua Bíblia? Isso é sinal de pecado ou não pecado? Pastor, não pode rabiscar a Bíblia? Não estou dizendo que não pode rabiscar a Bíblia. Eu estou só perguntando que importância você dá para onde você deixa a sua Bíblia e onde você deixa o seu celular.
Se você esquecesse a sua Bíblia e o seu celular em cima do banco da praça, qual dos dois te desesperaria? Entendeu? Se o seu filho derramasse água sobre a sua Bíblia e sobre o seu celular, qual despertaria a sua ira? Eu estou só te mostrando quanto se considera a palavra de Alá importante, né? O respeito e a profundidade disso. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei. A palavra islamismo, islã, tem o significado literal de submissão, obediência. Você vai ver isso sempre na vida de um islâmico. Você vai ver a plena submissão deles a Alá. A mesma palavra tem as consoantes e as línguas hebraico, aramaico, as línguas orientais, né, dessas mesmas raízes, elas sempre são escritas só com consoantes. As vogais são omitidas, né? As vogais não existem no alfabeto, na verdade. Então, por meio das consoantes, você sabe que palavra é. No português seria, ao invés de você escrever amor, você escreve M e R. Tendo M e R, a pessoa vai preencher, né? O A e o O ali, ela vai entender que você está escrevendo amor. Então, as consoantes da palavra Islã também são as mesmas consoantes da palavra paz. Então, é um possível significado intencional, também é possível. O que é mais corriqueiro é obediência, submissão. E aí, isso expõe a cosmovisão deles. A forma como eles lidam com a Escritura, com a revelação de Alá. Eles são aberta e profundamente submissos à Escritura, né? Então, citações do Alcorão vão dizer que Deus é o único, que Ele não gerou e não foi gerado, exposições do monoteísmo e essa forte rejeição à Trindade. Então, se você tem o objetivo de expor o Evangelho a um islâmico, você vai ter sérios problemas, sérias dificuldades. Porque todas as vezes que você citar a Escritura como fonte de ensino, você vai ter sempre uma acusação de que a Escritura foi adulterada. A pergunta aos islâmicos é: quem adulterou a Escritura? E quando ela foi adulterada? Entende? Então, os manuscritos de Qumran talvez sejam para nós um bom parâmetro para isso. Manuscritos descobertos no século passado, que trazem tradições fidedignas do Antigo Testamento, né, ou escritos fidedignos do Antigo Testamento. Os islâmicos acusam a Bíblia dessa infidelidade. Quando que essas traduções e que todas as traduções da Bíblia foram corrompidas? Como que a corrupção da revelação se estendeu a todas as traduções e cópias da Bíblia por todo o mundo? Entende? Se alguém corrompeu, teria que tê-la corrompido na fonte, assim, nos primeiros atos dos evangelhos ou do Antigo Testamento. Então, eles não vão considerar nunca a Bíblia como fonte de revelação. A Bíblia, para eles, não tem nenhum valor. É um texto vagamente adulterado e não tem valor. Então, como eu te disse, eles vão considerar inúmeros profetas bíblicos. Moisés está lá, Davi está lá, Jesus está lá. Na perspectiva deles, as leis de Moisés são revelação de Alá, não como na nossa Bíblia, porque foi corrompida. A humanidade não ouviu as leis de Alá e corrompeu as leis de Alá. Isa, Jesus, é então um outro profeta. E olha, os muçulmanos vão dizer que Jesus nasceu da Virgem. Entende? São analogias muito próximas. E Isa vem como mensageiro de Alá para, mais uma vez, expor, divulgar a palavra de Alá. E os homens não ouvem Isa, não ouvem Jesus e distorcem a palavra de Jesus. Na narrativa islâmica, Jesus não morre crucificado. O consenso é que Jesus, uma outra pessoa foi crucificada e foi confundida com Jesus. Não é Jesus que foi crucificado, mas Jesus ascende aos céus. Jesus sobe aos céus. Mas e a revelação? Eles dizem que o texto original, o texto fidedigno, que poderia ser o nosso Evangelho, o nosso Novo Testamento, o texto original
e Issa levou com ele quando ele subiu para lá. Então, nenhum de nós teria acesso à fidedigna Escritura, o Evangelho deixado por Jesus. Então, você vai encontrar Jesus, e eu vou te mostrar num vídeo daqui a pouquinho que eles usam Jesus para nos evangelizar, tá bom? O islâmico vai evangelizar você usando o seu Senhor Jesus. Isso é um negócio impressionante. E aí, o Alcorão, então, se estabelece como fonte, né, de revelação. Junto do Alcorão você tem a Sunna e o Hadiths. Esses são ensinos paralelos ao Alcorão. Você tem grupos dentro do islamismo, sunitas e xiitas. Alguns aceitam as sunnas, outros não. Os que são mais fundamentalistas, os que são mais puristas, eles dizem que somente o Alcorão é fonte de revelação e as sunnas não devem ser aceitas. As sunnas são outras revelações, outras histórias contadas a respeito de Maomé. Então, muito do que a gente ouve sobre Maomé hoje não tem como fonte as sunas, e sim o Alcorão. Olhando assim a nível global, eu diria que a maioria dos islâmicos parece se submeter à suna com autoridade, a essas revelações com tanta autoridade quanto o Alcorão. Mas é importante dizer que nem todos se submetem. A divisão entre... Já eu falo da divisão de sunitas e xiitas, mas essas revelações, você vai ter ela em 3 categorias. A primeira delas são aquelas que são autênticas. Não, isso realmente aconteceu com Maomé, foi dito sobre Maomé. Uma parte dessas revelações tem um caráter mais sólido, mais consistente. Uma outra parte dessas revelações são consideradas como aceitáveis. São coisas boas ali, aceitáveis, é plausível se acreditar sobre Maomé, e os próprios islâmicos dizem que uma parte disso é muito fraco. Provavelmente são falsas revelações, falsos escritos, mas isso surge também como uma outra fonte de autoridade. E aí então você vai ter fruto disso a Sharia. A Sharia então é a prática do islamismo, é a resolução para a vida. O que esses ensinos fundamentais conduzem os obedientes, os fiéis, a praticar e viver a sua vida junto com Alá. Então, você vai ter como fonte para a Sharia o Alcorão, a Sunna, o consenso, o acordo entre os estudiosos islâmicos, né? Vamos dizer aí, seria para nós aqui os concílios, né? Quando eles estão se ajuntando e estudando, eles vão apresentar resoluções, e essas resoluções são fonte de... são base para Sharia, que é a lei prática, e você vai ter analogias, né? Raciocínios feitos, aplicações da lei do Alcorão para vida comum. Então, a Sharia vai ser o que se pratica no dia a dia. É a descrição prática, fiel, completa de como que o islâmico lida com a vida, como ele enxerga a vida, o que ele vai praticar sobre isso. Olha como é que essas ações elas poderiam ser categorizadas, né? Algumas coisas vêm como obrigatórias, aquilo que se deve fazer. Orações não são negociadas por nenhum grupo de islâmicos. Monoteísmo, essas coisas são fundamentais, elas não estão em xeque. Algumas desses ensinos da Sharia, eles são recomendações, é bom que se faça. Então você vai usar da sua liberdade para aplicar essas recomendações. Algumas coisas são permissões, outras são reprováveis, outras são proibidas. E então você tem permissões e condenações, né? Coisas que são válidas e coisas que são inválidas. Então, eles não devem ter muito problema com o adultério, né? Já que, na dúvida, contrai mais uma esposa, mais 2 esposas, né? Eles não devem ter problemas com o feminismo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Feminismo não se cria... Vamos fazer um negócio para a glória do Senhor? Vamos juntar um grupo feminista bem forte e vamos mandar esse grupo para defender as mulheres do Talibã? Vai. Entendeu? Pastor presbiteriano deseja a morte de feministas. Não, gente, não é isso que eu estou falando, não. Estou dizendo que dentro da cosmovisão islâmica, o feminismo não existe. Não existe. A mulher é sim tratada com precariedade. E tudo isso, irmãos,
precisa ser considerado em contextos. Entenda, sincretismo religioso, a adaptação cultural também acontece entre os islâmicos. Se você for para regiões, para lugares onde se pratica o islamismo, a cultura vai ter alguma influência sobre. Existem lugares mais rigorosos, mais sérios e outros mais brandos. Você tem situações, por exemplo, em lugares mais sérios de a mulher só ter permissão para andar 5 passos atrás do homem. Então, uma mulher nunca vai andar ao lado de um homem. Olha as situações assim. Qual você acha que seria a resposta policial a uma denúncia de abuso sexual num lugar rigoroso? Entende? Então, são problemas humanitários que surgem, né, e fruto de uma cosmovisão. Então, essa cosmovisão vai se aplicar com rigor, com fidelidade, com obediência, submissão, é essencialmente o objetivo dos fiéis islâmicos. E aí a lei deles vai se traduzir nessa prática de vida. 5 pilares do Islã. Isso aqui é a suma, 5 solas. Pode ser? 5 solas? Então, se há um resumo muito claro, muito simplificado, mas objetivo sobre o Islã, a gente poderia olhar para estes 5 pontos, né? 5 pilares. O primeiro deles é a profissão de fé. Qual é a profissão de fé dos islâmicos? Não há, somente Alá é Deus, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. E a conversão, na perspectiva islâmica, ela está muito mais ligada a atos externos do que atos internos. Na nossa perspectiva, uma confissão sem fé genuína não tem valor. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se há uma confissão verbal sem uma fé genuína, é desnecessário. Pense que o islamismo tem como uma promessa escriturística, uma promessa de Alá, e não é uma promessa para um futuro em novo céu e nova terra, uma promessa a se cumprir neste mundo. A promessa de Alá é que o mundo será de Alá, o mundo será islâmico. Essa é a cosmovisão islâmica, lembra disso? Lembra que o negociador de containers islâmico, ele é predatório contra os seus opositores, porque para ele Alá prometeu o mundo e ele vai dominar o mundo. Alá vai dominar o mundo. É a cosmovisão deles. E para que o mundo seja de Alá, todos os cidadãos do mundo precisam confessar. Entende? Então, eu te diria, os cristãos nigerianos, né, que não estão nos nossos noticiários, a gente está vivendo um esmagamento massivo da igreja cristã nigeriana. Os islâmicos são extremamente fortes na África. Meu irmão, desconstrói a sua visão, a narrativa que fizeram para você que o continente africano é um lugar de magia negra. Hoje, a maior estátua do continente africano inteiro, que representa a vida africana, é um homem negro, obviamente, um africano, genuinamente, apontando para o futuro com uma criança no colo, é a expectativa do futuro, e ele tem a mulher junto dele, se não me engano, apontando para o passado. Isso é a maior representação de estátua sobre o povo africano que há hoje lá. Põe no Google, dá um Google aí. Esse homem tem sobre a cabeça um chapéu islâmico. Você entende isso? Então, assim, hoje, qual é a imposição islâmica sobre os cristãos nigerianos? O que um cristão nigeriano precisa fazer literalmente com a faca no pescoço? Se ele não quiser morrer, o que ele tem que dizer? Ele tem que dizer essa frase. Entendeu? Isso aqui é a renúncia da sua fé e a adesão à fé islâmica. Então, na cosmovisão islâmica, isso acontece. Pastor, você está dizendo que todos os islâmicos querem matar? Não, estou dizendo. Eles comem presunto, gente. Tem vários que comem presunto, então calma.
né? Só duas perguntas com relação a tudo que você estava falando. Eu estava até falando com o Paulo aqui. Você falou desde o início que tem o Estado Islâmico, que eles que comandam mais ou menos como era antigamente aqui com a Igreja Católica, e aí estava tudo certo. Quando o governo assume, aí vão mudando as coisas, né? Então, lá onde tem o Estado Islâmico, beleza, eu dito minhas regras, você não vai servir a tal Deus, se você servir, você morre, a mulher não pode ser feminista, porque senão ela morre, não sei como é que é a relação a homossexual lá, se não pode, você pode, morre, também não sei. Mas aí, quando eles começam a se infiltrar no continente africano, ou mesmo aqui, eles conseguem passar por cima da lei que já existe no país? Por exemplo, um adventista, que eu trabalho com adventista, e quando tem reposição de sábado, a pessoa não vai, porque ela leva um papel de que ela é adventista, que ela não pode trabalhar, então ela dilui as horas em outros dias. Eles têm alguma coisa relacionada a isso para poder falar... igual, por exemplo, se você não negar Jesus, você morre. Eles têm um aparato para não ser uma lei, alguma coisa que sustenta para que eles não sejam presos em país diferente. No Estado Islâmico, beleza. Quem for lá infiltrou, morreu. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, ele pode fazer isso? O que rege? A poligamia. Aí, aqui eu quero casar com vários, mas a nossa lei não permite. Mas eu quero ir lá no cartório e casar. Então, assim, como que... Porque lá, beleza. E aqui? Lá, beleza não, né? Lá, beleza. Então, é assim, quando você tem um Estado que é teocrático, você tem... Vai ser preso. Isso no Brasil é crime. Para eles é crime? Não. Entende? No Irã não é crime, ninguém vai ser preso por isso. No Afeganistão também não. Então, no Brasil, é porque os grupos que a gente recebeu, eles tinham uma cabeça ocidental. Eles eram, aos olhos islâmicos, infiéis. Por isso que eles foram expulsos de lá. Se eles fossem... Inúmeros deles não saíram do Afeganistão quando a guerra estourou. Por quê? Porque eles subscreviam as leis islâmicas como eram praticadas. Agora, a pergunta da Carla. Espera aí que tem muita gente e eu tenho 20 minutos para terminar a aula, rapidinho. Eu vou aqui. A pergunta da Carla é assim, se eles não têm autorização legal para cumprir a lei deles, o que eles vão fazer? Olha, deixa eu fazer um comparativo. O marxismo funcionou estruturalmente? Entrar, dominar a classe, tal, funcionou? Não funcionou. O que o marxismo fez? Ele mudou a estratégia. O marxismo, ao invés de criar uma luta física entre classes, ele criou uma luta cultural. É Gramsci, é um marxismo cultural. O que o marxismo fez? Ele inculcou as crianças na escola, ele assumiu cargos políticos, ele fez isso silenciosamente ao longo de anos. Hoje, as nossas leis estão se tornando marxistas? Estão. Os islâmicos, eles não vão cortar a garganta de ninguém no Brasil. Eles não são malucos. E eu não estou dizendo, você que está assistindo no YouTube, não estou dizendo que islâmicos querem cortar a garganta de ninguém.
O que eu estou dizendo é que se houver um interesse de transformar outro país em uma teocracia como o Irã eles vão fazer isso como se faz. Eles vão assumir lugares, as gerações deles, os filhos deles vão nascer. Tem um vídeo de um islâmico muito bom. Ele diz assim, nós não precisamos nos esforçar para dominar a Europa. A Europa já é nossa. Os europeus não têm filhos e as nossas famílias são enormes. A gente não precisa fazer nada, é questão de tempo. Os nossos, daqui 50 anos, quem vão ocupar todos os cargos da Europa? São os islâmicos. Estou dizendo que com isso eles vão estabelecer o Irã na Europa? Eu não sei. Eu não sei. Isso é discurso de ódio. Eu estou narrando o que é, entendeu? Então, na área da especulação, a área especulativa, nunca fui a Nova York, nem pretendo ir. Dizem que há bairros em Nova York onde o que rege a vida da população do bairro não é a lei americana, é a Sharia. Entendeu? Internamente, quem manda ali é a Sharia. Se você for lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, você consegue chamar um 90 lá? Não, eles têm a lei deles, eles têm a vida deles. É possível que isso se instale em outros contextos? Dizem que há já em Nova York lugares assim. Entendeu? Então, é essa a narrativa. Alguém pediu a palavra antes. 4 pessoas. A Anne me pediu, o Rogério, o Fernando. Tinha alguém que pediu antes? Não? Não? Deixa eu só ir pela sequência aqui, Rogério. Só para complementar ali a questão da Carla, eles já conseguem se infiltrar hoje em legislações nossas que são mais abrangentes. Por exemplo, a questão da lei da liberdade religiosa mesmo, que nós mesmos lutamos, preservamos, a própria cadeia evangélica, vamos assim dizer, eles conseguem na parte alimentar, que eles têm alimentos que eles não podem consumir, que nem o pastor falou. Então, o próprio... os muçulmanos, então eles têm alimentos específicos que seria halal, que eles têm que comer. Então, restaurantes são obrigados a informar se aquele alimento é halal ou kosher. Indústrias, por exemplo, até mesmo o azeite, o óleo e vários outros alimentos que para nós são simples na nossa culinária, eles têm que ter esse selo para que os islâmicos possam consumir. Então, tem kosher, que é para o povo judeu, e o halal, que é para o povo muçulmano. Então, eles já conseguem, de certa forma, usando algumas brechas legais nossas, para vir a favorecer o padrão dele do que eles acham que é obrigatório, por exemplo, essa questão de alimentos. Então, tem várias situações que a gente não imagina, mas eles estão utilizando brechas da lei para impor o que eles querem e entendem como obrigatório na legislação deles. Essa questão da alimentação lá no Nepal, todo produto industrializado, ou ele tem um quadradinho com uma bolinha verde ou um quadradinho com uma bolinha vermelha. Qualquer rótulo em qualquer lugar. A bolinha vermelha está te informando que tem alimentos impuros religiosamente ali. Vai lá, Rogério, o Fernando vai levar o microfone. Só para responder a pergunta da Carla, com relação à dominação islâmica, eles são bem claros com relação a isso, que eles vão dominar numericamente. Sim. O Irã, quando eu falei do exemplo, se a gente for na década de 50, era um país democrático. Ele não era um país islâmico. É recente um país islâmico ali no Irã. Ou seja, em 70 anos você vê o estrago que o Islã faz. Você comentou sobre Nova York, mas no Brasil nós temos cidades que são dominadas pelo Islã. Sim. Se você for em Foz do Iguaçu é dominada pelo Islã. O Rio Grande do Sul é o estado mais islâmico do Brasil. Você imaginaria isso? Seria isso. Então, assim, a questão do Islã, ela está tão próxima da gente, a gente convive com ela tão próximo, sem perceber, e o risco que a gente leva em relação a isso é tão grande que a gente não tem noção. E é mais ou menos a mesma estratégia do marxismo. É por debaixo do pano, é escondido, é nivelado. A hora que a gente vê que tem a possibilidade de dominar, a gente aparece. Aí a gente dá a cara. Mas enquanto não, a gente fica quieto, vai comendo pelas beiradas. Olha lá, Fernando. Eu só queria falar do reverendo João, que a gente cuida. Ah, não, pode falar aí. Tá? Eu já ia falar, do João pode. Está no Brasil. João tá Marcos, lá da Bahia. Não, deu frio na barriga, porque eu fiquei me policiando para não citar os missionários que estão, e eu lembrando várias vezes.
Mas o reverendo João trabalhou e já não... Ele está com 15 afegãos lá no sítio dele. E é muito legal, muito interessante conversar com ele, porque a maioria dos afegãos que está lá, eles não ficam aqui no Brasil, né? Eles fazem a parte da documentação e vai para os Estados Unidos ou vai para outros países tentar o sonho americano, né? E é engraçado que eu dito infiéis, né? A maioria não ficam mesmo. E eu queria pedir para os irmãos orem pelo projeto, porque é um projeto muito legal. Ele usa o futebol para atrair pessoas, crianças, afegãos que estão lá com ele. E a gente vê, e ele está agora com a documentação para tentar ser um órgão do Brasil mesmo, do governo mesmo, oficial do governo. Então eu queria pedir para os irmãos nas orações orarem pelo projeto, que é um projeto muito bom e tem feito coisas extraordinárias. E eu queria fazer uma pergunta também para o senhor. Quando o senhor foi lá para Dubai, lá no aeroporto, qual que foi o sentimento que você viu eles evangelizando lá no aeroporto? Porque a nossa cultura no Brasil, a gente evangeliza muito pouco, né? E a gente evangeliza mais na Páscoa e tal. Então eu queria perguntar, qual que foi o seu sentimento ali na hora ali, de ver, de olhar, porque você vai ter mais propriedade para falar. E Dubai eu não fui ainda. Agora que tá bom de ir, né, gente? Ninguém quer ir para lá, ué. Explodindo bomba lá, deve estar baratinho as passagens. Nós fizemos escala na Turquia. Eu separei um vídeo, eu vou passar. Ô Guidão, o vídeo tá no jeito aí? Pode deixar ele aí que a gente vai passar depois desse slide, não põe ainda não. Mas o exemplo que o Lucas me relembrou aqui, ó. No aeroporto tem a plaquinha de banheiro, praça de alimentação e tal, e tá assim, ó, prayers room, quarto de oração. Entende? Ó, nós pegamos uma salinha VIP lá. Irmãos, quem tem milhas não padece, né? Não somos ricos, nós somos dublê, entendeu? Aí fomos lá com o cartãozinho lá para comer de graça, os pobres fomeados lá. Não, eles davam um pratinho de macarrão, sabe macarrão de rico, de tira-gosto? Não era nem macarrão de rico, não, era só porque para comer educadamente. Eu e o Murilo comemos educadamente 6 pratinhos cada um para matar a fome. Dentro da salinha VIP, o que tinha lá? Quarto de oração. Então assim, ó, vou te dar um exemplo. A Turquia é um lugar onde não existe extremismo, não existe morte de cristãos. É um país que se considera publicamente 99% cristão. O país é amplamente cristão. Muçulmano, perdão. 99% muçulmano. Amplamente muçulmano. Meu irmão, tem uma mesquita em cada esquina. E é o Alcorão que diz que aquele que é um construtor de mesquitas tem recompensas. Construir mesquitas significa ter recompensas no paraíso, significa ter um benefício de Alá. Então eles querem mesmo construir mesquita, mas muito a perder de vista. Nós fomos extremamente bem tratados e evangelizados. Entende? Nós vamos ter que continuar essa aula semana que vem, estou na metade dos slides, mas vamos passar o vídeo. Eu separei um videozinho, posso só... Porque eu acho que são 10h51, o vídeo tem uns 8 minutinhos, já eu dou a palavra. Mas o vídeo está até vertical, porque a gente foi gravando de celular, mas eu queria que você entendesse assim, ó, isso aqui é um ponto turístico, né? A gente ficou na Turquia durante meio-dia. O avião, a gente desceu de um avião, ia pegar o outro ali num outro horário, e não paga nada para entrar, a gente foi dar uma volta na capital, em Istambul, enquanto não dava o horário de pegar o avião. E aí, fomos nesse que era de graça, né? A Hagia Sophia custava $130 para entrar. Eu sou pobre, irmão, eu vou pagar $130 para ver E deixa eu contar um detalhe para você. Deixa eu te pôr dentro do assunto. É que eu fico empolgado, Sônia. O credo niceno, já ouviu falar sobre o credo niceno? É um credo cristão, tem que usar a teologia da igreja também, não é só ler Abacuque, não. Leu Abacuque, Tânia? O credo niceno, ele é um documento produzido nos primeiros séculos da igreja, defendendo a nossa cristologia.
Sabe quando você fala sobre pais da igreja? A gente está pensando nisso. Quando o Império Romano declara o cristianismo livre da perseguição, e quando Constantino vai adequar, receber o cristianismo de braços abertos e declarar Roma um Estado cristão, Constantinopla é a sede do Império Romano. Constantinopla é Istambul, é a mesma cidade. E Constantinopla tem a construção de uma igreja que durante 600 anos, 6 séculos inteiros, é a maior igreja do mundo. É o centro da vida cristã mundial. Essa igreja se chama Igreja de Santa Sofia, que hoje é uma mesquita. Nós tiramos foto na porta, é que custa $130 para entrar. Aí nós somos na que é de graça. A que é de graça foi construída no século XV por um imperador já islâmico, e aí ele quis construir o que ele pretendia construir, uma contraproposta do Templo de Salomão. Salomão não fez um templo lá, e os judeus querem celebrar lá, eu vou construir o nosso templo. É a mesquita que a gente visitou, é esse lugar aí que vocês vão ver. Mas olha o monumento que é essa construção. E aí essas torres grandes, ó, lá no topo elas têm alto-falantes para anunciar as orações, né? A próxima deve ser mais ou menos 13h. Eles vão orar voltados para Meca, acreditando que o mero profeta Jesus fez só uma preparação para lá. E no final das contas, então todos eles aqui enganados, né? Triste esse movimento, um monumento desse tão grande para idolatria, né? Aqui é o lugar onde eles se lavam para as orações. Olha como essa pedra está desgastada de tanto proteger a água. Essas torneiras, irmãos, são lugar para eles se lavarem antes de cada oração. Eles lavam os pés, eles lavam as mãos, eles se secam. 5 vezes por dia eles fazem isso. Se oferecemos nosso corpo para o pecado com tanta avidez, por que não nos ofereceríamos também a Cristo? Você seria tão dedicado assim para servir ao Senhor em oração? Realmente são questionamentos para a nossa fé, né? Pezinho no chão, pode entrar de sapato. Tem uma moça orando aqui no cantinho. Vou tentar filmar aqui de cantinho. E esse é o interior da primeira mesquita, a mais simples e de entrada gratuita. Imagine que é isso. Orando do lado de lá também. Lá dentro tem pessoas ajoelhadas lá, orando também. Aqui, como eu falei, é o Alcorão. Aqui ele está traduzido em espanhol. É interessante, aqui fala sobre a construção da mesquita, né? Tá vendo? Verdadeiramente uma mesquita cimentada sobre o temor de Alá desde o primeiro dia, e é digna permanecer nela. Os homens que amam purificam a Alá e amam aos que se purificam, né? Olhem como eles realmente querem propagar o Islã. Então tem aqui uma tela para você aprender sobre os 6 artigos fundamentais do Islã. Seriam os nossos 5 solas, talvez. Você tem aqui algumas informações, e olha essa pergunta: como se abraça a fé muçulmana? Não é sem razão que a gente tem um cemitério muçulmano em Guarulhos. Você precisa crer em um único Deus, você precisa crer no conceito dos anjos, crer
em todos os profetas e mensageiros, crer nos livros originais entregues aos profetas, crer na vida depois da morte, na predestinação e no destino, mas isso não é a mesma predestinação que nós, eles são fatalistas, né? Então, percebam como a evangelização dos muçulmanos é crescente. É necessário tirar os tênis. Aqui são essas riscas que é onde definem onde as pessoas ajoelham. Daquele lado tem as pessoas já fazendo a reza. Desse lado é selecionado um setor feminino, masculino. Ali tem um Alcorão. E a parte de arquitetura desse lugar. Se vocês olharem aqui ao lado, vão ver que tem uma barraquinha ali com inúmeras literaturas e algumas mulheres de plantão. Aquilo é evangelismo e a gente não faz isso. I can, for free, write your name in Arabic language, if you like. Isso é gratuito no seu próprio idioma. Em português. Portuguese, yes, Oh, sir. yeah. See, Portuguese. Oh, yeah. Yeah. So, also you'll find here full chapter called Maria. Okay. You will find that Prophet Muhammad mentioned only a few times, but Jesus over 30 times. So, statistic, this is for Christian more than Muslim. Okay. Moses 136 times mentioned in the Quran. Yes. So, what's your name, sir? Lucas. Lucas. Yes. Aí ele ainda vai dar. E ele estava explicando para nós que Maomé e Jesus falaram, mas esse é o livro que Maomé deu. Esse é o livro que Alá revelou. E ele tinha uma cópia traduzida para o português. Ele perguntou meu nome. Lucas. Ele disse, eu quero escrever seu nome em letras árabes para você levar um presente. É de graça. Você levaria? This is lamb, Tá de with this viagem, one, blue. com o bolso vazio, o cara te dá uma lembrancinha de graça de outro país. Então tem um Alcorão em português lá com os nomes em casa. Thank you. Thank you. But Arabic is not depend on the sound also. Okay. Yeah. We don't write any letter. We not say it. Okay. So all this Portuguese, sir, here. Also, you can have about Jesus, peace. Ele vai me trazer um folheto de evangelização em português. Que a capa do folheto está escrito Jesus. Olha lá. Ó. Muçulmanos amam Jesus, é o que diz a capa do folheto. Ok. This is the roadmap in Islam from Adam to Prophet Jesus Muhammad. E aí esse em espanhol é um organograma sobre toda a religião islâmica. Só esse que é espanhol, né? Tá. E eles têm em português, em japonês, em espanhol, em quantidade de qualquer língua. Tem as bandeirinhas dos países ali, material para divulgação em inúmeras línguas. And there's contact number, more books here. Yeah. In Portuguese. Thank you, my friend. Also, we are because also we have here a brother Abdul Majid. He's originally Portuguese, but he became Muslim 13 years ago. Okay. He's with us here also. So anytime you are welcome to come to a center for free lunch, free breakfast. You are welcome. And we are most volunteer. We can also for free explain about the mosque and the basic Islam. If you have 5 minutes, we can explain about Islam for you. Ok. Eu pedi para a Bia traduzir, mas não dá para entender o que ele está falando. Basicamente, irmãos, e aí assim, tem uma parte não filmada. Depois disso, eu e o Murilo, a gente foi ali para a parte de trás, um cantinho, e eu gravei um vídeo que eu mandei no grupo da igreja. E aí esse senhor foi até a gente de novo, porque ele viu que eu estava gravando um vídeo, falando do papel, e aí ele começou a me explicar. Aí ele começou a falar, ele me evangelizou. Ele começou a pregar para mim, me explicou como funciona o islamismo, como cada pilar funciona, o que eu preciso crer. E ele fez toda a evangelização dele baseada em Jesus. Então, a capa daquele folhetinho verde está escrito Jesus, Coração Cristãos. E quando você abre o folheto, ele começa a falar sobre o profeta Jesus como um homem maravilhoso, sobre as belezas do ensino do profeta Jesus, que o profeta Jesus nasceu da Virgem Maria, que o profeta Jesus subiu à direita de Alá, na direita eles não falam, né, mas subiu a Alá. Então, assim, eles querem que a gente olhe e diga, é verdade, vocês também creem em Jesus? Sim, cremos em Jesus.
E aí eles então vão explicar o que eles creem sobre Jesus. Agora deixa eu te mostrar um negócio. Eu vou printar isso aqui e pôr no slide semana que vem. Tem um WhatsApp. Vamos ligar para ele ao vivo aqui? Não, brincadeira. Mohamed Armuda. O Mohamed, sabe o que ele fez? Ó, a última mensagem que ele me mandou, ó, 18 de fevereiro de 2026. Um ano depois que eu fui lá. Um ano depois, 10 meses depois que eu fui lá, o Mohamed me mandou aqui um negócio aqui, ó. Que Alá te abençoe no Ramadã. E com o nome dele, igual o cartão de Natal, ele mandou o cartão do Mohamed Armuda. Ele pegou meu contato, disse, olha, eu não falo português, mas tem uma pessoa que trabalha com a gente que fala português. Hoje ela não está de plantão aqui, mas ela pode entrar em contato com você? É claro que pode. E o Mohamed começou a conversar comigo e eu comecei a perguntar para ele sobre a religião muçulmana. E antes de eu fazer muitas perguntas, ele me mandou um artigo que tinha por título 25 chaves de interpretação bíblica para entender que Jesus não é Deus. 25 capítulos da Sharia? Não. 25 versículos bíblicos com explicações de cada um, argumentando que a própria Bíblia diz que Jesus não é Deus, ele é só o Filho. Entende? Então, evangelização assim, grosseira. Versículos fora de contexto. Jesus dizendo, eu sou o filho do Pai me enviou. Ah, tá vendo? Ele é enviado, ele não é filho. Nós entendemos diferente. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Mas vocês foram lá no país deles e entraram dentro da mesquita deles. É claro. Quem vem aqui no seu país e entra dentro da sua igreja, você evangeliza desse jeito? Você evangeliza? Você está preocupado com quem veio visitar a igreja 2 meses atrás, você não sabe se converteu ou não? O Mohamed está preocupado? Entende? Então, tem muito mais a se falar, tem muito mais coisas para a gente pensar. Deixa eu só atender a pergunta da irmã para a gente encerrar nossa aula. Vai lá. Fica à vontade. Tá. Até acho que, complementando o que a Carla falou, é muito complicado nós, como ocidentais, entendermos como é que eles pensam. Sim. O senhor começou já tocando no ponto-chave. Eles têm uma dedicação que nós cristãos não temos. Começa por aí. A gente precisa entender, não só eles, como o próprio judaísmo. Eles têm uma visão de reino eterno que nós cristãos, que temos o conhecimento da verdade, do verdadeiro Deus, daquilo que Cristo pregou, que a gente não consegue captar e nem viver a plenitude disso na nossa vida. Eu acho que a gente não consegue perceber, talvez eu vou dar um exemplo que fique claro. Os Estados Unidos, ele se vendeu como uma grande potência. Como ele se vendeu? Com filmes, minisséries, séries, livros, palestras. Ele foi se envolvendo globalmente a partir da Segunda Guerra, e ele vendeu essa imagem para todo o Ocidente e até para o próprio Oriente. Sim. E por isso que ele tem a posição que ele tem dentro dessa visão global. E é isso que os islâmicos estão fazendo. Eles estão se envolvendo dentro da cultura, eles estudam, vamos dizer assim, cada país, cada região. Então, quando você, de repente, olha no Brasil, pessoas que você começa a ver que antes já estavam aqui, mas você não as percebia, que são dessa religião, e você fala, nossa, como é que apareceram aqui? Porque eles já estavam aqui, foram se adaptando à nossa realidade e indiretamente vamos dizer assim, se adaptaram a isso, e eles estão agora influenciando o nosso país. A gente não está percebendo isso, mas eles estão influenciando o Brasil, como estão influenciando a América do Sul e todos os outros continentes. O exemplo que o senhor deu de Nova York, eu recebi um tempo atrás um vídeo de um local que, quando eu comecei a assistir o vídeo, aparecia uma pessoa árabe e o som chamando aqueles para oração. As orações. Aí, quando começou a abrir o vídeo, eles estavam em Londres, em frente ao Big Ben.
Então você se choca porque consegue perceber aí a influência deles. Sim. Eles estão, sim, e sem nós percebemos. É. O que eu acho mais triste é que, assim, o Senhor Jesus veio, morreu por essas pessoas. E nós não temos que ter, como o Senhor disse, raiva, Não, de ódio. forma alguma. Pelo contrário, nós temos que amá-los, porque eles precisam de Jesus como nós precisamos. Exatamente. Né? É. Então, eu acho que a gente precisa estar mais abertos a conhecimento dessa visão que está sendo disseminada no mundo. Entender, né? Entender que é a religião islâmica, no que eles creem, como isso se estabelece, né? Talvez uma diferença é que, assim, o islamismo nunca, jamais está aberto à cultura. Existe a aculturação? Existe, como forma de infidelidade. O islamismo, ele vai sempre ser impositivo. Ah, mas ele não é impositivo. Ainda. Ah, você está acusando os islâmicos de violência. Eu estou dizendo que a religião, a doutrina deles implica uma guerra santa contra os infiéis. O Alcorão diz assim, ó, se você fizer um acordo com um povo infiel para não matar eles, os tolerar, cumpra o seu acordo por determinado tempo. Ao fim do acordo você decide, aí você pode matar eles ou não. Entendeu? Então, assim, a gente pode citar isso, né? Eu vou falar na semana que vem sobre a famosa jihad, né? A guerra santa. Mas não são todos os islâmicos que... mas as Torres Gêmeas estavam lá, né, antes. Então, qual é a razão disso? A razão disso é que Alá é o dono do mundo e nós vamos exterminar quem é contra Alá. Estou dizendo que todos os islâmicos defendem isso? Não, mas essa é a doutrina islâmica. Então tem uma tentativa de tornar o islamismo mais ocidental, mais negociado, mais palatável para o Ocidente, mas no final das contas, o islamismo, nos países onde o Islã de fato domina e governa, você vai ter esse tipo de atitude. Eu disse que a Turquia é o país de boa, não disse? Eles não matam cristãos, eles não prendem cristãos, eles não fazem nenhum tipo de coisa assim. Mas, há poucos anos, se não me engano, 2020, 2021, ou melhor, acho que foi até antes da pandemia, não tem a... Todos os missionários que tinham visto e tinham reconhecimento de trabalho evangelístico, bíblico, cristão, todos tiveram os seus vistos negados e foram expulsos do país. Todos. Sabe qual é o argumento para revogar o visto e a permissão deles de ficar no país? Questões de segurança nacional. Só. Você vai me dizer que isso é laicismo? Tolerância religiosa? Não é. Lá na Turquia, um país livre, aberto. Meu irmão, que Deus te ponha como técnico de TI na Turquia. Glória a Deus. Vai lá servir ao Senhor, você vai evangelizar lá. Porque para eu entrar, e se você entrar você vai ter dificuldades, que seria o seu RG, o seu cartão de cidadania local, sua permissão de estar no país, tem pai, mãe, sexo, data de nascimento e religião. Entendeu? Está escrito na sua testa aqui, ó, cristão, para todo mundo saber como que deve te tratar. Então, é algo que a gente tem que crescer os olhos. 2050 é logo ali, né? Semana que vem a gente continua a aula. Bom dia, irmãos. Hoje eles aprenderam que Jesus ama as crianças e que eles precisam de Jesus. Eles vão falar Lucas 18, 16. Deixai bem os pequeninos. Lucas 18 16.
Eu vou segurar.